Olá, boa noite. Ter uma formação profissional é o objetivo de quem sonha com um lugar no mercado de trabalho. Mas a oportunidade de estudo nem sempre está ao alcance de quem não pode arcar com as despesas de uma faculdade ou de quem já se formou, mas que não tem tempo para um curso presencial de especialização. Nesses casos, a educação à distância é uma opção mais econômica e que permite a flexibilidade de horários para os estudos. Mas há ainda quem olhe para essa modalidade com uma certa desconfiança sobre a eficácia do ensino. É o aluno quem decide o tempo de acesso às aulas virtuais, às bibliotecas online. E no programa de hoje, a gente vai ver o que muda entre o ensino presencial e o ensino à distância e qual é o futuro da EAD no Brasil. O Realidade em Pauta está no ar. Tecnologia e educação. Essa é a base da fórmula para a educação à distância. Apesar de parecer um método moderno de ensino, o caminho foi longo até que as aulas fossem parar na tela dos computadores, tablets e celulares. Até o ano de 1910, os cursos à distância eram feitos por correspondência e utilizavam materiais impressos. Depois, vieram os slides e materiais audiovisuais. Entre 1910 e 1940, o rádio se tornou um aliado na transmissão de alguns conteúdos. Depois de 1950, com a invenção da TV, surgiram os telecursos. Mas foi depois da década de 1990 que os cursos passaram a ser feitos via CD-ROM e depois pela internet. Os primeiros cursos eram voltados para o aperfeiçoamento profissional e os conteúdos complementavam a formação acadêmica. Com o tempo, o número de universidades que ofereciam ensino superior à distância passou a ser cada vez maior. Só em 1996, a Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação foi criada. A partir daí, foram homologadas leis para garantir a validade dos diplomas emitidos pelos cursos nessa modalidade. Jadson alcançou a primeira graduação através do ensino presencial, mas perdeu oportunidades de emprego na área de formação por falta de especialização. Foi aí que ele encontrou na educação à distância uma solução para deixar o currículo mais atrativo. Eu já perdi alguns empregos por falta de especialização. Foi por isso que eu me preocupei para poder me especializar ainda mais. A partir do primeiro emprego, eu falei assim, não, eu preciso estudar, eu preciso fazer um ensino superior. Falei assim, então vou fazer administração de empresas, porque é algo que eu gosto, nessa rotina administrativa. Então, fiz a graduação, foi muito boa, fiz ela presencial, né? Então, e aí me ajudou no mesmo emprego que eu estava. E quando eu terminei a graduação, concluí a graduação, e aí me promoveram para um cargo melhor. E com isso eu falei assim, nossa, eu não posso parar. Eu preciso continuar fazendo uma pós, eu preciso me preparar não só para o trabalho que eu estava, mas para o mercado de trabalho. A realidade da Maria Júlia é bem diferente. A jovem de 21 anos sempre sonhou em ser professora, mas as condições financeiras da família deixavam esse sonho cada vez mais distante. Quando eu terminei o ensino médio, eu estava trabalhando na época, tudo. Só que, eu fiz o vestibular, eu ia começar a fazer faculdade, só que o valor que eu ganhava, eu não iria conseguir pagar a minha faculdade, né? Daí eu acabei, depois de um tempo, como eu posso dizer? Eu acabei aceitando que isso não poderia acontecer naquele momento, sabe? Mas mesmo assim o sonho ainda não tinha, o sonho não tinha morrido. Eu queria ajudar, mas a minha condição não dava. Tanto que ainda não dá. Eu ainda falava pra ela. Ela começa a reclamar, né? Que eu quero fazer a faculdade, eu não consigo. Ela tenha calma. Eu vou resolver umas coisas, eu vou pagar pra você. Eu falava pra ela, eu vou pagar pra você. Nem que eu comece, pago 1 ano, 2 anos, depois você continua, mas eu vou.
Além disso, Maria Júlia mora na cidade de Miracatu, que fica no interior de São Paulo, e tem pouco mais de 20 mil habitantes. A faculdade mais próxima fica a 50 quilômetros na cidade de Registro. As vantagens da educação à distância, algumas delas que eu vejo são: você pode, no caso do professor, levar o conhecimento para os alunos nas mais diversas regiões do país e do mundo, do Brasil e do mundo. Nas regiões, por exemplo, que tem pouca infraestrutura tecnológica, de redes cabeadas, por exemplo, você pode levar esse conhecimento lá por meio das redes móveis, tá? Por meio dos celulares. Nas regiões onde não há universidades ou instituições educacionais que podem propiciar vagas para os alunos assistirem às aulas presencialmente. Então, você pode também levar esse conhecimento por meio de polos de instituições educacionais que podem estar em outras regiões do país. Eu fiquei 5 anos sonhando, esperando essa oportunidade de ingressar no ensino superior. Ela descobriu que a educação à distância poderia ser o caminho para a realização desse sonho. Como não tem computador nem internet em casa, a jovem que trabalha cuidando de crianças conta com o apoio da patroa para acompanhar as aulas no notebook emprestado. Eu acho que se não fosse a educação à distância, eu não teria conseguido, eu não iria conseguir fazer o meu curso. E olha, aqui dentro do estúdio hoje eu recebo Vani Kensky. A Vani é mestre e doutora em educação, licenciada em pedagogia e geografia, é pesquisadora do CNPq, professora do programa de pós-graduação em educação da Universidade de São Paulo, a USP, e é autora de 3 livros que tratam justamente da educação à distância: Tecnologias e Ensino Presencial e à Distância, Educação e Tecnologias, o Novo Ritmo da Informação, e o livro Tecnologias e Tempo Docente. E ela é também a vice-presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância. Vani, muito obrigado pela sua disponibilidade para estar com a gente hoje aqui falando de um assunto que é tão importante e eu sei que para você é um assunto muito caro. Muito obrigada a vocês pelo convite, a oportunidade da gente conversar sobre um assunto que eu acho que é fundamental na educação no Brasil, que é a educação à distância. A educação à distância, a gente mostrou aí até uma linha do tempo, Vani, porque a gente tem a impressão de que a educação à distância é uma coisa recente, surgiu agora, junto com a revolução tecnológica, com o acesso à internet, mas algo que vem de muito tempo. É verdade que ela hoje, parece-me, está muito mais democrática do que antes. Sim, ela se apropriou de todos os avanços da tecnologia para criar uma modalidade realmente bem atual e bem interessante e garantir a democratização do acesso à universidade a todas as pessoas que tiverem interesse. A grande vantagem da educação à distância hoje continua sendo talvez uma base de 2 pés de tempo, pela flexibilidade do tempo, e o custo? Ela tem uma relação que eu acho que é importante entre relação tempo e espaço. Então, ela é, como nós chamamos, ela é ubíqua, você pode acessar em qualquer local, você pode seguir com você à medida que você estiver conectado, você está entra no programa e você está na sua sala, no seu curso e fazendo os seus trabalhos, em qualquer espaço e em qualquer horário. Esse é um ponto fundamental que garante uma flexibilidade e uma mobilidade muito grande para todos os alunos e também os professores que estiverem envolvidos no processo. Esse, para mim, é um dos pontos maiores. E o outro é o avanço, as possibilidades de você ter condições de oferecer cursos para um grande número de pessoas que não tinham esta condição de acesso, como nós vimos aí. O mercado de trabalho, Vani, como é que ele enxerga os formados pela educação à distância hoje no Brasil? Como é que está essa aceitação? Hoje, no Brasil e no mundo, nós estamos assim com um crescimento grande da educação à distância. Esse é um fenômeno mundial. E é um fenômeno muito interessante porque a educação à distância dialoga com as necessidades profissionais do mundo em que a tecnologia digital está presente em todas as áreas.
Então, o aluno que faz um curso à distância, ele tem algumas competências que o aluno que vem do presencial às vezes não tem. E às vezes é exigido dele, até na hora que ele vai se postular algum cargo, algum emprego, se ele tem uma formação que garanta, pelo menos uma formação acadêmica, que mostre que ele tem uma fluência digital, que ele saiba lidar bem com computadores. E isso daí eu já tive alunos de cursos presenciais que vieram me dizer que precisavam fazer e ter alguma certificação de fluência digital em algum curso, porque os empregos que eles estavam pretendendo exigiam isto. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto vem da própria postura que o aluno precisa ter num curso de educação à distância. Ele precisa, por exemplo, ser proativo. Ele tem todo o tempo do mundo e pode ser feito em qualquer local, mas ele tem que administrar o seu tempo. Ele tem que fazer a gestão do processo de formação, porque os cursos, eles têm, por exemplo, uma temporalidade. Você tem uma aula, a aula pode durar a semana inteira, né? Como qualquer curso superior, mas você tem, não é aquele horário que você vai estar sentado na sala de aula, ouvindo um professor, participando de alguma atividade ali. Você tem a semana para fazer, mas você tem cobranças. Você tem ambientes virtuais que têm prazos para que você entregue os resultados das suas atividades. E isso daí garante à pessoa disciplina. Ela tem que saber se comunicar via internet, ela tem que saber se comunicar por escrito. Então, escrever, né, se comunicar, colocar, falar, escrever, se posicionar, entrar em contato com o professor, entrar em contato com o aluno. Exige, demanda desse aluno muito mais do que uma postura de entrar na sala e ficar ouvindo o professor e acabou a aula, levanta e vai para casa, vai estudar depois num livro. Então, eu tenho alunos, inclusive, que dizem que o contrário de distante, né, é próximo, e o contrário de presente é ausente. E ele diz, eu posso estar numa aula presencial, mas eu estou distante e estou ausente da aula, porque eu estou olhando meu celular e tudo mais. E quando eu estou numa sala de aula online, se eu não estiver presente e participante, eu não tenho como realizar as atividades que eu preciso para poder desenvolver a disciplina, o conteúdo que eu estou estudando. Vali, a gente tem que fazer um intervalo, coisa bem rápida, em 2 minutos o Realidade volta e depois da pausa a gente também continua falando sobre esse assunto e o crescimento da educação à distância no Brasil.